Olá, tô aqui para falar para vocês do meu mais novo livro, saindo aí pela Contracorrente, Constitucionalismo e Comparativismo. É um livro longo, um livro que tem diversos textos de um período recente de pesquisa meu, né? Talvez aí compreenda algo que vai cobrir aí 20 anos, algo um pouco nesse sentido, em que eu tento recuperar então as bases do que a gente pode conceituar como constitucionalismo e discutir o papel central que o direito constitucional comparado desempenha quando a gente fala dessa própria ideia de constitucionalismo. Né? A gente que vive num momento aí de muita apreensão, de desafios enormes, de sérios obstáculos à consolidação da democracia constitucional, o livro vem então tentar resgatar um pouco da ideia de normatividade, da ideia de proteger e consolidar instituições centrais para o convívio nas sociedades contemporâneas e que têm sido atacadas de uma maneira tão frontal em países do mundo como um todo. E aí a ideia é tentar jogar alguma luz, né? Ainda que de uma forma crítica, ainda que a gente assuma uma posição e uma perspectiva assim bastante reconstrutiva do que são essas instituições, a ideia é que a gente possa ter aí mais do que pensar de pretensões do que a gente pode buscar de consolidação democrática do que a gente ficar só pensando nos graves entraves ou problematizando os graves entraves que enfrentamos. É um livro, então, que visa ser também uma certa introdução à discussão sobre a teoria da Constituição, a discussão sobre o direito constitucional. Então, é um livro que atende bem, por exemplo, o estudante de graduação, mas como é um livro que lida muito com bibliografia nacional e estrangeira num sentido bastante vertical, ele vai atender, sim, com muita tranquilidade, estudantes e pesquisadores de pós-graduação, tanto na área do direito como na área da ciência política, né, pensando também a coisa num sentido mais transdisciplinar e não só focado na dogmática jurídica. Né? O livro é um livro mais longo, né? Ele tem diversos capítulos, ele começa com uma discussão sobre a própria ideia de Constituição e a ideia de constitucionalismo, passa por um questionamento metodológico sobre como lidar com o direito constitucional comparado, o que é fazer direito constitucional comparado e como que os principais autores têm procurado hoje em dia, no Brasil e fora dele, trazer novos insumos de discussão sobre o que a gente pode chamar de uma certa maneira aí, de um comparativismo constitucional. Ele tem um capítulo dedicado também a algumas das matrizes tradicionais no norte global sobre a formação do constitucionalismo. Né? Claro que aqui tem uma escolha arbitrária, sim, é preciso reconhecer, mas é uma tentativa de trazer primeiros insumos aí para aquele que está começando a estudar o direito constitucional. Eu não foco apenas nesses contextos, eu tento ir além desses contextos ao longo do livro, mas aqui nessa organização desses capítulos vai ter muito de uma discussão sobre a formação do constitucionalismo no Reino Unido, a formação do constitucionalismo norte-americano, a formação do constitucionalismo francês e também do constitucionalismo alemão, que vários desses contextos às vezes são recebidos e percebidos no Brasil sem muita crítica, o que o texto tenta fazer de uma maneira um pouco mais diferente do que vem sendo feito no Brasil. Na sequência, a gente tem alguns capítulos dedicados a uma discussão sobre Estado Democrático de Direito, sobre procedimentalismo, recuperando então o pensamento teórico de alguns dos autores centrais para a formação do constitucionalismo na virada do século passado para o século atual. Então, a gente vai ter uma discussão sobre, por exemplo, Habermas nesse contexto, uma discussão sobre processo constituinte e poder legislativo a partir da ótica dos discursos de justificação, ainda numa perspectiva habermasiana. Também uma abordagem sobre o papel de autores como Ronald Dworkin e Klaus Ginter na rediscussão sobre o papel da hermenêutica dentro do constitucionalismo. Né? Tem uma discussão crítica também sobre o pensamento de Alex, o pensamento que já esteve em voga mais até no Brasil. Hoje, né, tem uma certa discussão, mas ainda é um dos principais autores que é explorado, né, no caso brasileiro e também no direito comparado de uma maneira também bastante incisiva.
Há um capítulo específico discutindo o controle de constitucionalidade, também numa perspectiva procedimental, numa perspectiva que tenta resgatar, né, direitos e democracia de uma maneira concomitante. E nós temos também capítulos dedicados também ao poder constituinte, né, para poder ir se aproximando desse fechamento, desse ciclo de enfrentamento do que seria a matéria básica da teoria da Constituição e do constitucionalismo de uma maneira mais ampla, mas também uma discussão sobre teoria dos direitos fundamentais numa ótica eminentemente brasileira e sobre, né, a relação entre iliberalismo e história do constitucionalismo brasileiro. É o capítulo que encerra, então, esse livro que eu espero os leitores da Contracorrente possam ter aí o prazer de ler e, é claro, né, trazer a sua perspectiva crítica, as suas respostas, o seu feedback aí a essa proposta de diálogo, de discussão que eu venho fazer nesse livro publicado aí, Constitucionalismo e Comparativismo. Espero que o leitor tenha prazer na leitura.